O Estrelando está começando. Hoje você confere a segunda parte da entrevista com a Eulália Bueno, que é uma escritora, médium, espírita. Logo depois, Céu Aberto e dicas do Estrelando para você. Não saiam daí. Conforme combinado semana passada, minha entrevistada é Eulália Bueno, retomando. Ela é do signo de Câncer, tem um ascendente finalzinho de Libra, quase todo Escorpião, e a lua dela no signo de Touro. Eu não cheguei a comentar, foi muito en passant no programa passado, que o astro que abre o mapa dela é Netuno também. Netuno é um astro que representa a inspiração, representa também a mediunidade, são pessoas que têm uma capacidade de percepção do todo muito acentuada. Eulália é espírita, é médium, escritora. Ela é fundadora também do Lar Espírita Caminho de Cristo, aqui em Santos, conferencista, e também lançou um livro este ano chamado Ecos do Passado, e vai também ter um novo livro até o final desse ano de 2017. Eulália, mais uma vez obrigado por estar aqui no programa. Muito bom, né? Muito bom. Por dar continuidade ao programa. Eulália, eu gostaria de fazer uma pergunta. Irmãos gêmeos. Qual é o significado que tem os irmãos gêmeos para o espiritismo? A beleza do espiritismo é que ele não coloca tudo numa visão muito restrita. Então nós podemos ter vários motivos, mas o básico é que são almas que por algum motivo se aproximaram, principalmente os gêmeos univitelinos. Então eles se aproximaram, o seu campo de energia, por atitudes afins, boas ou não. Porque você tem os dois extremos em relação aos gêmeos. Tem os gêmeos que se amam profundamente e tem os gêmeos que se odeiam, que tem uma grande problemática de relação. Então, amigos ou inimigos, eles têm uma energia tão semelhante que praticamente se confundem. E vem, em qualquer sentido, numa grande oportunidade de aprendizado, chamando a atenção da família que está em volta para perceber que, basicamente, algumas pequenas diferenças, todos nós somos profundamente iguais. Ou seja, originados do mesmo Pai, criados pelo mesmo amor e nos inspirando a que a nossa similitude seja essa, a do entrelaçamento da fraternidade. Então, eles são uma grande lição para nós. Sem dizer que foge à nossa capacidade uma clonagem, digamos assim, tão perfeita como às vezes nós vemos em gêmeos que você não consegue identificar exatamente quem é quem. Às vezes até pai e mãe, né? No início tem uma grande dificuldade de identificação, mas, ao mesmo tempo, reconhecer em coisas tão semelhantes espíritos, individualidades perante Deus. Por que você coloca? Eles podem ter uma afinidade muito grande. A afinidade existe. Entre ambos. Sim. Tanto boa Sim. quanto não boa. Às vezes o ódio entre eles é tão grande... Que tem que nascer junto? Não é que tem que nascer junto. Nós temos um perispírito que é a forma, é um campo energético que está intermediário entre o nosso espírito e o nosso campo biológico. É muito mais aprimorado que o nosso campo biológico, mas composto de células, órgãos, que dão origem ao nosso campo, ao nosso corpo físico. E essa forma... ela não foge àquilo que ela é. Então, você vai fazer um bolo, quer que saia no formato de coração, mas você despeja a massa numa forma retangular. Então, não dá. Então, esse básico a gente compreende. As nossas atitudes, elas são plasmadas imediatamente nesse campo biológico. Então, o ódio que pessoas sentem umas pelas outras, embora elas pensem que se repulsem, elas são muito parecidas, elas se tornam muito parecidas. Por isso que nós não devemos corresponder ao ódio. Porque não é só o amor que une, o ódio também une. Porque eu passo a não vivenciar mais a minha vida, eu vivencio a vida do outro. Eu projeto na vida do outro toda a infelicidade que eu desejo, mas que sai de onde?
de dentro de mim, porque eu sou infeliz. Então, muitas vezes, eu nasço ali junto para... Sabe quando você olha o seu inimigo e vê você? Tipo, é isso mesmo que você quer? Porque, olha, é uma lembrança misericordiosa de Deus. Olha, contra quem você está fazendo mal. Aí eu olho, o outro sou eu. Então, é uma lição que nós poderíamos aprender tão tranquilamente, absorver de uma forma que não necessitasse essa situação que muitas vezes os gêmeos passam, né? Que eles acham até que perdem a individualidade. Sim. Ah, todo mundo passa por mim e diz que eu sou o outro. Você já pensou todo mundo dizer que você é a cópia de quem você odeia? Pois é, por isso que eu achei que fosse um karma mais pro difícil do que pro fácil. Não, mas às vezes também a atração, obviamente que a atração amorosa, ela não submete, mas às vezes eles se unem para trazer um aprendizado para a família, para duplicar o amor dentro da família, porque aí é tudo em dobro, né? A gente não pode ver em tudo. Eu vou fazer qualquer dia um levantamento com esses gêmeos para ver como é que funciona, porque até o mapa astrológico dos gêmeos hoje em dia são muito próximos, né? Existem técnicas para nós diferenciarmos, né? Sim. Mas eu acho que psicologicamente uns devem gostar, mas para outros deve ser bastante difícil ter alguém muito semelhante. Sim, sim, né? sim. Muito semelhante. Eulália, quando uma pessoa perde um ente querido, né? Eu vou te fazer uma pergunta básica, mas eu acredito que tem muitas pessoas que quando perdem, e elas vão buscar algumas respostas. Elas querem ter um contato com uma pessoa, né? Com esta pessoa que se foi, quer saber como ela se encontra do outro lado. Eu mesmo tive essa experiência na minha vida, já duas, a primeira foi muito forte, e eu realmente, na época, eu fui procurar a Eulália, que eu obtive uma psicografia de minha mãe. A Eulália tinha me explicado que é um tempo, né? Precisa de um tempo para poder receber, tem limite, inclusive. O limite, que eu quero dizer assim, é após tantos meses, né, de falecimento e até tantos anos depois do falecimento. Sim. E como é que faz hoje? É só através da psicografia que a gente pode manter o contato com esse ente querido? Quando nós dizemos que os espíritos influenciam uns sobre os outros, imagine quem te ama profundamente, pelo fato de ter se desvestido do corpo biológico, se vai te esquecer. Então, assim, você é obrigado a se mudar para os Estados Unidos para trabalhar e deixar os seus amores aqui. Por que você foi para lá? Você esqueceu os seus amores? Você vai fazer de tudo, vai lançar meio de todas as condições de comunicação para aproximar-se das pessoas que você ama. Para quem foi? Sim, para quem foi ou para quem ficou. Porque para quem fica, a gente tem outras pessoas ao lado. Quem foi, né? Foi sozinho, que a gente acredita, né? Partindo de uma ideia mecanicamente racional e materialista, né? A pessoa que vai, a gente tem pouco acesso ao contato com ela, né? Às vezes nem desacesso nenhum. Será? Né? Eu tive. Pois é, no aspecto consciente, né? Nós estamos falando aqui com uma espírita, né? Está falando que tem mais contatos, que faz psicografia, deve ver pessoas, deve dormir e sonhar com pessoas do além, talvez. Mas eu estou fazendo uma pergunta bem básica, sabe? Para o outro que está para quem está do outro lado ali, poder entender. Como que eu faço para recuperar, para mandar? Se você realmente coloca, que até num filme que eu assisti, que eles têm um contato, eles podem manifestar esse contato, como é que nós podemos fazer isso de uma outra forma, né? Porque hoje em dia é difícil encontrarmos pessoas que psicografam, né? Certo. Ou ter o contato, né? Mas você vai deixar para o segundo bloco essa resposta, tá bem? Voltamos já. Um dos assuntos importantes no condomínio, pela questão financeira, é a inadimplência. O inadimplente é aquela pessoa que deixou de pagar o condomínio mais do que 60 dias. Normalmente é essa a definição que se coloca. E, às vezes, ele fica com aquela dificuldade de saber quem ele procura para fazer uma composição, um acordo com o condomínio, o que pode ou não ser incluído, se a questão do condomínio pode também envolver a multa por descumprimento da convenção, enfim. A pessoa que deve ser procurada, essencialmente, é o síndico. É o síndico que é o responsável pela questão financeira do condomínio. E sempre que você for procurar,
você deve fazer isso por escrito, para que a sua proposta fique configurada lá, consignada, e todo mundo depois fique sabendo. De qualquer maneira, sempre procure a orientação de um advogado. Até a próxima. Olá, estamos numa semana de lua cheia, em que há uma forte energia no ar. Essa época favorece encontros, eventos, atividades que requeiram público. Por isso é muito legal para inaugurações e promover festas, pois as pessoas querem sair mais. Lançamentos também são indicados. Mas, por outro lado, há um forte clima emocional e as reações tendem a ficar um pouco mais exageradas e tudo, de repente, ficar por um fio. Então é preciso um pouco mais de calma. Uma tensão existente entre o Sol e Plutão traz o seguinte recado: para que a gente possa se transformar, ir além, alterar a nossa vida para melhor, sair do comum, é preciso lidar com as nossas deficiências. É preciso encarar aquilo que não é tão bacana, tão bonito dentro de nós. Só assim a gente pode dar um salto e aí sim viver outras e novas experiências. Até a próxima semana! Apoio: Euro Materiais para Construção e Reforma, Praça dos Andradas 110, em Santos. Comunicado: a Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714, Santos. Confira agora a agenda do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove no dia 3 de agosto a excursão para o fenômeno do algodão e também inscrições já abertas para as novas turmas de astrologia que se iniciam em agosto. Informações 13 3284 9714. A Gaia, Escola de Astrologia de São Paulo, promove o 18º Encontro Anual de Astrologia nos dias 28, 29 e 30 de julho. Informações 11 5084 3256. Voltamos ao segundo bloco. Minha entrevistada é Eulália Bueno. Estamos falando daqueles entes queridos que se foram. Aliás, eu vou emendar até numa pergunta, né? O Chico Xavier já deu notícias? Depois você responde isso, tá bem? Eulália, então assim, hoje em dia nós podemos então buscar o contato com pessoas com entes queridos. Existe com essa condição, a gente consegue. Sim, consegue. Nós até estávamos conversando sobre aquela pessoa que não tem percepção nenhuma, como é que ela faz para entrar em contato. A percepção, na realidade, se baseia na atenção que você dá a ela. Então, quando você vai fazer qualquer trabalho, em qualquer área, você precisa se concentrar. Então, se você volta o teu pensamento para aquele foco, se você começa a evocar as lembranças daquela pessoa, há muita particularidade que você viveu com ela e só você viveu, e de repente, porque você facilitou, porque você se transformou num doador fluídico em potencial, ela consegue materializar através de você mesmo algo que toque teu coração. Como mexer num livro e, de repente, naquele livro cair um recadinho escrito à mão que aquela pessoa já deixou para você. Isso seria uma manifestação do outro lado para nós. Sim, sim. Mas, Eulália, isso não atrapalha? Inclusive, tem uma... Tá circulando aí no Facebook um velório no Japão, não sei se você viu, de um menininho de 6 anos. E eu não sei se é ritual, eles têm muitas bolas de gás.
E a mãe olha o filho e começa a pensar que nunca mais vai ter uma manifestação do filho. E aí, de repente, uma das bolas de gás se desprende do todo e vai em direção à mãe. Aí alguém tira e volta ela para aquele todo. Ela vai e volta para aquela mãe. O que, racionalmente, você me explicaria que é isso? Não, eu não estou no racional. Mas você entendeu? Eu só estou fazendo papel então, de advogado assim, olha, do diabo. Um perfume, você abre uma gaveta e vê algo que aquela pessoa gostava muito. Num momento em que você estava pensando nela, num momento em que você estava concentrado naquela presença. Isso não atrapalha? De forma alguma. O desenvolvimento do espírito? De forma... Tudo que é manifestação de amor, inclusive o luto, que as pessoas dizem, você não pode chorar porque atrapalha. Como é que eu não vou chorar, mesmo sabendo que é momentânea, a separação de alguém que eu amo, que eu quero beijar, que eu quero abraçar, que eu quero conviver? Eu só tenho que aprender a conviver de uma forma diferente. Entendi. E essa aprendizagem me favorece para que eu aprenda, por minha vez, como chegar a esse país estranho chamado espiritualidade. Eulália, até para explicar para o telespectador, certas perguntas que eu faço, que não é nem porque eu acho, as pessoas perguntam para mim. Eu não as respondo porque eu não sou espírita, eu sou espiritualista e sou astrólogo. Eu tenho minha visão na astrologia para cada ponto, para determinadas situações. Eu faço as suas perguntas porque quando eu estava preparando a pauta, me perguntaram, pergunta tal coisa para ela, pergunta tal coisa para ela. E uma das perguntas foi, Chico Xavier mandou alguma notícia? Então, assim, confirmado, nós realmente não temos nenhuma possibilidade de afirmativa. Mas eu acho que... O que nós precisamos mais que o Chico nos diga, dentro de toda a obra que ele deixou, que tem tanta reflexão para fazer? É verdade. Você está falando até um tema, que é um documentário, houve um documentário, uma produção independente, chamada Data Limite segundo Chico Xavier, de 2019, dando um prazo até julho de 2019 para grandes mudanças. Isto é vero? Lembra aquela TV Tupi, a finada TV sim, Tupi? Sim. Então, o Chico deu uma série de entrevistas lá, que é o Pinga Fogo, que até saiu depois em livro, em DVD. Hoje nas redes sociais sempre está passando alguns flashes. Naquele Pinga Fogo, fizeram essa pergunta para o Chico, e ele, aquele jeitinho dele, disse que estava recebendo a inspiração de Emmanuel, dizendo que se o homem compreendesse o quanto seria bom enfatizar o bem, ele já teria a condição, pelas experiências espirituais que traz, de em 2057 o mundo adentrar a era da regeneração. 2057? Você revê o Pinga Fogo, mas assim, as pessoas falam, ele disse que em 2057. Não disse. Ele disse que se nós nos aplicássemos, teríamos condição de entrar na era da regeneração, já vivenciar a era de regeneração em 2057. Eles citam 2019. Não. Então, segundo Chico Xavier, também você pode abrir as jornais que você abre, jornais da cidade que você abre, e você vê lá regime do grão de arroz de Chico Xavier. Mas ele nunca... Sim, é que as pessoas usam nomes para tornar a coisa mais confiável, digamos assim. Agora, 2019, nós estamos em 2017. Não precisamos nem ser adivinhos, nem médiums. Se nós fizermos uma projeção das escolhas que estamos fazendo, o que a gente pode ver é que se nós não mudarmos, estamos tendo muitos convites para mudar. Em 2020, nós teremos uma configuração planetária, um alinhamento na astrologia com 3 astros bastante tensos, que também indicam grandes reformas mundiais. Aí vem uma pergunta de algo que você está fazendo. Ação tem reação, Sim. que é o princípio. Sim. Nós podemos mudar nosso destino, nosso caminho, através do nosso livre-arbítrio? Sim, só que não basta escolher, tem que construir. É essa a grande diferença que as pessoas estão tendo muita dificuldade de compreender. Eu oro todos os dias, eu desejo todos os dias, eu peço todos os dias. E o que é que você faz todos os dias? Porque tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que eu acho espetacular, pergunta 642.
em que Kardec pergunta aos espíritos se para evoluir o espírito precisa apenas não fazer o mal. Sabe qual é a resposta? Não basta não fazer o bem, não fazer o mal. É indispensável fazer o bem ou tornar-se responsável por todo o mal que se originar do bem que não se fez. Nossa, que lindo. É lindo. Então, assim, nós estamos sendo convidados, a gente concorda com o que está acontecendo? Não. Mas faz diferente? Não. Quando eu pego meu filho pequeno, que tem a obrigatoriedade, a responsabilidade de fazer a lição de casa, eu deveria apenas conversar com ele e dizer, cientificá-lo dessa responsabilidade. Eu digo, se você fizer a lição de casa, depois eu te dou um Kinder Ovo, ou eu deixo você brincar no celular. Eu estou ensinando meu filho a ser corrupto. Então, eu não estou fazendo realmente nada para que o mundo seja melhor. Eu só quero que o mundo me apareça pronto. Mas eu sou parte do mundo. Se a minha pequena parte for bem feita e cada um pensar dessa forma... É verdade. Entendeu? Eulália, então é construir. Eulália, nós podemos nascer ou reencarnar como homem ou mulher? Sim. Pode haver troca de sexo. Sim. E isso não causa para o espírito uma dificuldade ao incorporar? Numa vida foi homem, a outra é mulher, ou seja, um universo completamente distinto? Depende da forma como ele vem. Se isso ele tem a ver vem... com homossexualidade? Com bissexualidade? Sim, porque, veja bem, um Chico Xavier, por exemplo, nós sabemos, por narrativas dele mesmo e os livros que ele deixou na literatura há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia. Então, o Chico Xavier teve muitas vidas em que ele foi mulher. Porém, ele veio na vestimenta de um homem de forma consciente, se entregando a esse, se nós chamarmos sacrifício, porque você ter toda a experiência de um psiquismo feminino e, de repente, você estar num corpo masculino... Completamente diferente. Mas e o lado do aprendizado, aprender a ver de uma outra forma, não enriquece o espírito? Porque assim como o anjo precisa das duas asas, o amor e a sabedoria, o espírito num todo, ele precisa ter em si as duas polaridades sexuais. O que influencia não é o corpo, mas a mente como se comporta. Se ela vem por uma solicitação de saber transferir o que já aprendeu de uma outra polaridade, ela vai ter suas dificuldades, sim, mas ela vai ter a força de superar. Se eu venho numa prova difícil, porque muitas vezes criei embaraços para o sexo oposto, captei essa energia deturpada pela própria atitude com que eu agi, e eu venho num corpo que não condiz com a minha alma, eu faço um esforço e canalizo essa energia, porque é uma energia, o sexo é a energia mais criativa que você tem. Não, muito, muito. Você não precisa necessariamente se tornar uma pessoa promíscua. Mas ser da homossexualidade... mas há tantas pessoas... Então não há problema, o espiritismo não vê isso como... O espiritismo não condena absolutamente nada, ele só chama a atenção para a responsabilidade dos seus atos. Porque para ser promíscuo, eu não preciso ser homossexual. É verdade. Então, eu estou te fazendo essa pergunta porque eu fiz diversas entrevistas em das filosofias diferentes. Interessante. Eles dão cada uma posição. É muito interessante. Eulália, eu quero te agradecer muitíssimo, adorei tua presença, viu? E eu quero que você dê rapidamente uma mensagem no final do programa. A nossa mensagem é sempre de muito amor, Jorge. Que a gente aprenda definitivamente a oferecer a outra face, que é aprender a dar amor, mesmo àqueles que nos odeiam, porque eles precisam de amor. Muito obrigado. Fica com Deus. Uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.